Salve, meu povo! Muito boa tarde. Chega mais, é hora da velocidade aqui na telinha da Rede TV. Se liga que o nosso NASCAR Show está começando, tudo bem? Tudo ótimo, Bibi, beleza? Boa tarde pra você que tá em casa, toda a galera do NASCAR Show, porque é o seguinte, ó, a etapa de hoje rolou no Triângulo Traiçoeiro de Pocono. A gente vai falar bastante dessa corrida, porque é o seguinte, como não poderia deixar de ser, muitos acidentes, bandeiras amarelas e, claro, muita disputa quente na pista. O circuito é famoso por ser um dos mais complicados da NASCAR. São 2,5 milhas, cerca de 4 quilômetros em forma de triângulo e 3 curvas bem diferentes uma da outra. Aliás, essa é a segunda prova da temporada por lá. É isso aí, Bibi. Então é hora da gente ir pra pista de Pocono, porque o NASCAR Show de hoje já tá no ar. Grande abraço, amigos da Rede TV. Bandeira verde, tá valendo. Começa o primeiro estágio do circuito de Pocono. E o Harvick já assume a ponta, hein? O Harvick é o primeiro colocado, o Logan é o segundo. O Jones está na terceira posição, o Kyle Busch é o quarto colocado, neste exato momento. Você vê aí, ó, olha como o Harvick tenta se distanciar do pelotão, mas o Logano não deixa. O Logano tá muito na cola dele, tá muito perto dele. Esses são os 4 primeiros, Harvick, Logano, Jones e Kyle Busch. Você vê aí que o Jones tenta acelerar, tenta chegar junto, mas não consegue não. Tá aí o Kyle Busch, olha como o Kyle Busch chega no Jones. Olha como o Kyle Busch chega no Jones. Vai chegando muito próximo do Jones. Um pouquinho mais atrás, o Brad Keselowski. Atrás dele tá o Reagan, que é esse carro número 38. E também o Stenhouse Jr., que é o carro número 17. Tá aí, ó, no detalhe pra você, o Harvick passa. Aí o Kyle Busch também passa. Olha o Hamilton. O Hamilton consegue fazer uma fileira de 3 para ultrapassar os dois. Vai pisando o Hamilton, vai acelerando o Hamilton. Esta é a imagem de dentro do carro do Kyle Busch. E ele já passa o Jones. Ele vai passar o Jones. Está lado a lado. Aí o Hamilton aproveita para chegar junto também. O Hamilton quer entrar nesse pelotão dos primeiros colocados. Tá aí o Hamilton, ó. O Hamilton já passa um. O Hamilton já passa o primeiro. Já vai para cima do Kyle Busch. Já vai para cima do Kyle Busch. E aí você vê o Bowyer como vem acelerando, vai para cima do Di Benedetto. Um pouco mais atrás está o Keselowski. Como você pode ver na imagem, o carro número 2. Aí o Keselowski tenta chegar no Di Benedetto, mas não consegue. O Bowyer fecha o Keselowski para que ele não consiga fazer a ultrapassagem. Aí o Keselowski abre. O Keselowski abre e passa os dois. O Keselowski passa os dois e ganha 2 posições na corrida, como você tá vendo aí no detalhe. Tá aí o Brad Keselowski, aí o Kyle Busch. Olha como o Kyle Busch está tentando fazer com que o Hamilton não ultrapasse. Em primeiro Harvick, em segundo Logan, em terceiro Kyle Busch. Aí o Hamilton abre, mais por dentro o Hamilton, mais por fora o Kyle Busch. Nesta curva o Hamilton vai passar, passa ele. O Hamilton ganha mais uma posição, agora é o terceiro colocado. O Hamilton vai para a terceira posição neste exato momento. O Harvick é o primeiro, o Joey Logan é o segundo colocado. Olha como o Hamilton pisa, agora o Kyle Busch recupera e o Jones passa os dois. E o Jones passa os dois, aproveita esta reta e passa os dois. Aí o Jones agora é o terceiro colocado. O Kyle Busch está na quarta posição, o Hamilton é o quinto. Em sexto, Kurt Busch, em sétimo, Almirola, em oitavo, Truex Jr., em nono, Soares, em décimo, Keselowski. Aí você vê o Brad Keselowski, no detalhe para você, ele que está na 10ª posição e agora perde uma posição, Keselowski. Aí, nessa imagem recuperada, você vê que o Keselowski vai perdendo posição porque ele bateu no muro. Ele bateu no muro, o carro solta fumaça, ele vai perdendo velocidade e vai ter que ir para os boxes. 156 voltas faltando para terminar a corrida de Pocono, e nesse primeiro estágio faltam 45 voltas para terminar esse primeiro estágio. Você vê o Brad Keselowski, ó, indo para os boxes, o carro número 2. O Keselowski, que é proprietário e fundador da Keselowski Advanced Manufacturing, uma companhia especializada em tecnologia
tecnologia de metal aditivo. Tá aí o Brad Keselowski, o carro número 2 vai para os boxes, teve problemas no carro, você viu que a roda traseira dele tá com problemas e eles vão tentar desamassar. Olha a parte direita do carro como está destruída depois que ele acabou tocando no muro. 45 voltas para acabar esse primeiro estágio. O Kyle Busch é o líder da prova, o Logano está na segunda posição, o Harvick é o terceiro, o Hamilton na quarta posição, em quinto Truex Jr., em sexto Larson, em sétimo Jones, em oitavo Almirola, em nono Kurt Busch, em décimo Bowyer. Esses são os 10 primeiros. Você vê o Jones, ó, o Jones e o Almirola, os dois acabaram passando o retardatário, que é o Sorensen, que é esse carro número 27, né, estava atrapalhando os dois, e aí você vê o Jones, ó, pisa o Jones nesse exato momento, e olha como tenta chegar o Almirola nele. Esta é a imagem do Joey Logano e Harvick, os dois que batalham pela segunda posição. Kyle Busch está bem à frente, hein? Kyle Busch está à frente do Logano, a diferença é de 4,96. E aí você vê o Joey Logano, ó, Joey Logano e Harvick. Olha como os dois estão muito perto, né? O Harvick tenta chegar no Joey Logano. A diferença de um para o outro é mínima. Já a diferença para o primeiro colocado é bem grande, de 4,84. Faltando 2 voltas para acabar esse primeiro estágio. Vai pisando o Joey Logano para tentar manter essa segunda posição, mas o Harvick não quer deixar. Olha o Harvick como vai pisando. Vamos para a volta final. Vamos para a volta final. Tá aí, você vê aí os carros na última volta. Você vê o Kyle Busch com muitos retardatários na frente, mas com uma diferença muito grande. Ele em cima da tela, enquanto os dois disputam a segunda posição embaixo da tela, que é o Logano e também o Harvick. Olha como vai pisando o Kyle Busch. Olha como o Kyle Busch vai pisando para se manter na primeira posição e para vencer esse primeiro estágio. E agora falta pouco, faltam poucos metros para o Kyle Busch vencer. O Logano é o segundo, o Kyle Busch vai vencer. Tá aí Logano e Harvick. No detalhe para você, o Harvick agora é atrapalhado por um retardatário. O Logano vai ser o segundo colocado. Tá aí o Harvick. No detalhe para você, o carro número 4, o Kyle Busch. Vai ganhar o Kyle Busch. Vai ganhar o Kyle Busch. Vamos para a reta final do Kyle Busch. Vai vencer. Bandeirada para ele. Vence o primeiro estágio, o Kyle Busch. Na segunda posição, o Logano. Na terceira, o Harvick. Começa o segundo estágio do circuito de Pocono. E o Harvick já assume a ponta, hein? O Hamilton é o segundo colocado, o Newman está na terceira posição e o Stenhouse Jr. é o quarto. Esses são os 4 primeiros, 55 voltas completadas de 160. Você vê aí no detalhe como vai pisando o Harvick. Vai tentando se manter na ponta, mas como estão colados nele, né? Vários carros atrás dele, muito perto. E aí ele vai tentando se manter na primeira posição. O Joey Logano já abre um pouquinho mais para tentar fazer a ultrapassagem. O Hamilton também. O Hamilton tentou abrir, tentou ficar mais pro lado de dentro da pista, mas depois teve que voltar. Tá aí o Kyle Busch, no detalhe para você, que é o carro número 18, o Byron um pouquinho mais atrás, Truex Jr. atrás do Byron e o Logano também. Atrás do Logano você vê o carro número 8 do Hamrick. O Harvick ainda se mantém na primeira posição, mas estão muito perto dele, hein? Estão muito perto dele. E aí você vê imagens de dentro do carro do Kyle Busch. Vai passar o Stenhouse Jr. Vai passar o Stenhouse Jr. o Kyle Busch para ganhar mais uma posição na corrida. 56 voltas, agora 57 completadas de 160. E aí você vê na imagem, olha o Larson, ó, Larson e o Hamrick abre, o Larson acaba passando, e aí você vê no detalhe o Kyle Busch. Olha como o Kyle Busch passa o Menard também. Passa o Menard para ganhar mais uma posição. O Harvick é o primeiro, o Newman é o segundo. Tá aí o Newman e o Hamilton, os dois disputando a segunda posição. Olha o Newman um pouquinho mais à frente, o Newman que dá com uma diferença de 2,65 e o Hamilton passa ele. O Hamilton passa o Newman e agora é o segundo colocado. A diferença para o Harvick é de 2,78. E aí você vê o Truex Jr. Olha como o Truex Jr. tenta pisar para alcançar o pelotão na frente, mas está um pouco distante. O Harvick é o primeiro colocado. O Hamilton é o segundo colocado e o Newman na terceira posição. Imagem de dentro do carro do Kyle Busch. Kyle Busch vai para cima do Newman. Kyle Busch vai para cima do Newman e agora é o terceiro. Tá aí o Harvick, ó. Kevin Harvick, que vai liderando a prova. E esta é a imagem de dentro do carro do Kyle Busch. Você vê imagens de dentro do carro do Kyle Busch. No detalhe para você, em nono está o Byron, em décimo está o Jones que chegou a estar muito bem na corrida, em 11º o Kurt Busch. Tá aí, você vê no detalhe, Truex Jr. e Newman.
uma diferença muito pequena entre eles. E aí Hamlin e Kyle Busch. Olha o Hamlin e o Kyle Busch. O Hamlin mais pro lado de dentro, o Kyle Busch mais pro lado de fora. Quando o Kyle Busch tentou ultrapassar, o Hamlin deu uma fechadinha. Deu uma fechadinha e na curva o Kyle Busch ainda insiste. Ainda insiste o Kyle Busch. Vai passar o Hamlin. Eles estão lado a lado. Vai pisando o Kyle Busch. Acelera o Kyle Busch. Vai passar o Hamlin e o Kyle Busch. Imagem de dentro do carro do Kyle Busch, hein? Imagens de dentro do carro, olha o Hamlin do lado direito, esse carro número 11, eles estão disputando, tá aí, você vê o Kyle Busch, emparelha com ele, e agora vai acelerando o Kyle Busch e passa o Hamlin, passa e fecha o Hamlin, e passa o carro número 11, você vê o Harvick, ó, o Harvick é o primeiro colocado, o Kyle Busch é o segundo colocado, e o terceiro colocado é o Hamlin. O Newman agora sai dos boxes neste exato momento. O Kyle Busch mantém uma diferença para o Hamlin boa, mas para o Harvick nem tanto, 68 décimos. O primeiro para o segundo colocado, essa é a diferença. Tá aí o Kyle Busch, ó. No detalhe para você, você viu que o Bowman é o 13º, o Dillon 14º, o Hamrick é o 15º, em 16º está o Bowyer. Este aí é o Blaney. O Blaney vai acelerando também. Um pouco mais atrás você vê o Kyle Busch. Olha o Harvick, ó. Harvick e Kyle Busch. 46 décimos é a diferença. Vai diminuindo um pouquinho a diferença. O Kyle Busch para o Harvick, que já consegue ver o Harvick na frente. 71 voltas de 160. Faltam 30 voltas para terminar este segundo estágio. Você vê aí, ó, imagens de dentro do carro do Kyle Busch, vendo o Harvick na frente, 44 décimos a diferença do primeiro para o segundo colocado. Olha o Blaney como vem acelerando. O Blaney também vem acelerando e o Blaney fica ali no meio desse pelotão para atrapalhar um pouquinho, né? E aí, como o Blaney é retardatário e está atrapalhando um pouquinho o Harvick, a distância do Harvick para o Kyle Busch também vai diminuindo, porque o Harvick tem que diminuir um pouquinho a velocidade. Olha lá, passa agora um retardatário Harvick, o Kyle Busch vem logo atrás e o Blaney está na frente, está atrapalhando pra caramba o carro número 12. Como você pode ver, olha a diferença como caiu, ó, 23 décimos neste exato momento. 72 voltas de 160, faltam 29 para acabar este segundo estágio. E olha como o Kyle Busch vem jogando no Harvick. O Kyle Busch vem chegando no Harvick. O Kyle Busch mais pro lado de fora da pista e passa o Harvick. Passa o Harvick, o Kyle Busch é o primeiro da prova. O Kyle Busch é o primeiro da prova. O Harvick vai para cima dele. O Kyle Busch é o primeiro da prova, mas tem retardatário atrapalhando. O Kyle Busch ainda se segura na primeira posição, mas o Harvick está muito colado nele. Diferença de 26 décimos de um para o outro. Que legal essa disputa. E aí o Elliott com muitos problemas. O Elliott com muitos problemas no carro. A roda dianteira do Elliott foi para dentro. O carro completamente destruído. E aí acabou a corrida para o Elliott. Acabou a corrida, desolado o Elliott. Olha só, ó como o carro não consegue mais se manter até em linha reta, né? Não consegue mais, não tem mais estabilidade o carro. A roda do Harvick completamente torta, a roda dianteira do Harvick, e o carro, olha aí, ele não consegue se manter em linha reta. E aí ele já para e já estaciona o carro, ó. Olha só, realmente uma imagem impressionante, e a gente vai ver exatamente o que aconteceu. Aí você já vê o Elliott com muitos problemas no carro, né? A roda dianteira completamente torta, ele não consegue manter o carro, a estabilidade do carro foi embora, e aí a gente vai vendo o Elliott parando nos boxes e estacionando o carro, colocando o carro lá dentro. E aí você vê a equipe desolada, a equipe triste. Acabou a corrida pro Elliott, que é o carro número 9. Tá aí, ó, o carro completamente destruído. Na relargada, o Kyle Busch é o líder, hein? Kyle Busch é o líder nessa relargada. 96 voltas completadas de 160. Olha o Johnson como vem atrás dele. O Harvick também. Os três primeiros são esses. Primeiro o Kyle Busch, segundo o Johnson e terceiro o Harvick. O Hamlin tenta a quarta posição, mas está em quinto.
parte para cima o Hamilton, aí o Logano abre para tentar ganhar velocidade. Tá aí o Logano, ó como ele vem mais por dentro da pista e fecha o Hamilton. Fecha o Hamilton e o Logano. Que ultrapassagem legal, ousada do Logano. O carro número 22, vai pisando o Logano. Kyle Busch é o primeiro, Johnson é o segundo. Harvick na terceira posição, em quarto está o Logano, em quinto Truex Jr. Em sexto Hamilton, em sétimo Dillon. Tá aí, esses são os 7 primeiros. E aí você vê o Bubba Wallace. Esta é a imagem de dentro do carro do Larson, vendo o Wallace um pouquinho à frente. O Kyle Busch mantém uma diferença para o Johnson de 35 décimos. E aí veio o Soares para ganhar a posição. O Soares vem pisando para ganhar a posição e ele toca. Ele toca no Blaney. O Soares toca no Blaney. O Blaney com problemas no carro, acabou batendo também. E aí o Soares também começa a ter problemas, sai fumaça do carro do Soares. Você vê aí no detalhe como o Soares está com problemas e o Blaney também. Roda o Blaney, tá aí no detalhe, e o Kyle Busch também faz uma parada nos boxes. Bandeira amarela, tá aí o Soares no detalhe para você. Soares que acabou tocando no Blaney, e aí o Blaney com muitos problemas no carro, hein? Olha só o Blaney, o lado direito também destruído. Kyle Busch agora para nos boxes, faltando 2 voltas para terminar esse segundo estágio. Você vê o Kyle Busch trocando os pneus, colocando combustível. Aí o Kyle Busch, até que a saída foi rápida, né? Até que a troca de pneus foi rápida. Estamos na bandeira amarela. E aí você vê a equipe do Kyle Busch. Kyle Busch que fazia uma corrida muito boa. Inclusive, vai bem nesse circuito de Pocono. Daí no detalhe para você o carro do Kyle Busch. E aí a gente vai ver nessa imagem recuperada o que aconteceu. O Newman passou, aí o Soares acabou tocando no Blaney. E aí o Blaney acabou indo para o muro. Como você pode ver, o Soares também teve problemas nesse toque. O carro do Soares acabou perdendo velocidade. E o Blaney vai rodar também, ó como roda o Blaney. Depois que o Soares tocou nele, o carro acabou tendo problemas. E aí a gente vai ver nesta imagem recuperada, ó lá. Ele foi para o muro com o toque do Soares e acabou perdendo a estabilidade do carro. Ficou mais difícil de controlar o carro. E aí também o Soares também com muitos problemas, como você pode ver nesta imagem recuperada, bandeira amarela por causa disso. E aí um acidente que aconteceu faltando um pouquinho para acabar esse segundo estágio. Olha o Blaney, ó como roda. Ele fica atravessado na pista. E aí o Johnson ganha por causa da bandeira amarela. O Johnson vence esse segundo estágio, como você pode ver aí na imagem, ó. Começa o terceiro e último estágio do circuito de Pocono. O Harvick é o primeiro colocado, o Logano é o segundo, o Hamilton é o terceiro, o Truex Jr. é o quarto. 104 voltas completadas de 160. Tá aí no detalhe para você, olha como o Logano tenta chegar. Olha como o Logano vai acelerando, o Hamilton também. O Hamilton muito perto do Harvick, praticamente lado a lado. O Hamilton vai assumir a primeira posição, vai pisando o Hamilton, quase que eles se tocam, hein? Quase que eles se tocam. Mesmo assim o Hamilton vai pisando. O Harvick ainda se mantém na primeira posição. Olha o Logano como quase toca no Harvick para abrir espaço. O Logano quer espaço. E aí o Logano, ele tenta chegar no Harvick e o Harvick é ultrapassado pelo Hamilton. O Hamilton assume a primeira posição. E aí o Logano passa o Harvick também. O Logano passa o Harvick também. O Logano é o segundo colocado neste exato momento. Vamos para a curva. O Harvick tenta chegar no Logano agora. O Harvick tenta chegar nesta reta. Acelera o Harvick. Volta a ser o segundo colocado. Volta a ser o segundo colocado. O Logano vai para terceiro. Olha só que disputa legal neste comecinho de terceiro estágio. O Hamilton se mantém na primeira posição. Agora o Logano fecha o Jones e o Harvick fica do lado dele. O Harvick fica do lado dele. Quase que o Harvick toca no Logano. Quase que o Harvick toca no Logano. Aí você vê imagens de dentro do carro do Larson. Esta imagem de dentro do carro do Larson, 112 voltas completadas de 160. No detalhe para você. Você vê o Larson aí acelerando. E aí o Hamilton, ó como vai pisando o Hamilton. Olha como vai pisando o Hamilton, que vai muito bem no circuito de Pocono, né? Já venceu 4 provas nesse circuito, faz tempo que não vence, é verdade. Mas já venceu 4 provas. Será que vai vencer a quinta? Será
Será que vai ser recordista? O Larson é o 5º colocado, o Truex Jr. é o 6º, Bowyer é o 7º, Kurt Busch é o 8º colocado. E o Denny Hamlin, que se intoxicou, né, na corrida de Dover nessa temporada. O carro dele acabou soltando muito monóxido de carbono, ele passou mal, teve que ser atendido pelos médicos da NASCAR num carrinho de golfe. E aí você vê o carro do Prince com problemas completamente destruído, né? Tá soltando até detrito na pista. Você vê aí o carro número 47, 114 voltas completadas de 160, bandeira amarela, o lado direito do carro bem detonado. O carro do Prince, como você pode ver, ó, olha a parte traseira do carro, como está comprometida do Prince. E aí ele acaba tendo que parar nos boxes, não tem jeito, perde muita velocidade o Prince, que é o carro número 47. Tá aí no detalhe para você, o carro perde muita velocidade, vai andando praticamente sem muita velocidade. E a gente vai ver nessa imagem recuperada, foi aí, ó. Foi nesta curva, ele perde o controle do carro, vai para o muro e fica comendo o muro, o Prince, o carro número 47. E aí na relargada, o Kyle Busch é o líder. O Kyle Busch assume a primeira posição. Tá aí o Kyle Busch no detalhe para você, o carro número 18. É o líder da prova. Logo na cola dele tem outros, né? Na cola dele vai chegando todo mundo. Você vê no detalhe aí, ó como o pessoal vai chegando nele. Olha como o pessoal não quer deixar ele ser o primeiro colocado. O Kurt Busch passa, o Harvick também passa, todo mundo passa por ali. E aí o Jones vai na cola dele. O Jones tenta a primeira posição, mas tá difícil. O Kyle Busch vai fechando o Jones para manter a primeira posição. E olha o Johnson, um pouquinho mais atrás está o Larson, que é o carro número 42. Você vê agora como abre o Keselowski. O Keselowski abre para tentar fazer a ultrapassagem. O Blaney, que chegou a bater, é o 21º. Stenhouse Jr., o 22º. Newman, o 23º. Tá aí no detalhe para você. Olha o Hamilton, como vai pisando o Hamilton, que é o carro número 11. O Jones assume a primeira posição. O Jones é o líder da prova nesse exato momento. 136 voltas completadas de 160. Tá aí o Jones, conseguiu fazer a ultrapassagem no Kyle Busch. Um pouquinho mais atrás está o Hamilton. Esses são os 3 primeiros da prova. O circuito de Pocono, que é um dos mais incomuns ovais do mundo, tem 4 km de extensão e o formato de um triângulo. E aí as curvas são bem diferentes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. 137 voltas completadas de 160. Faltam 24 para acabar a corrida. E aí você vê, o Jones é o primeiro. O Truex Jr. passa a ser o segundo da prova. O Truex Jr. passa a ser o segundo, 47 décimos em relação ao primeiro colocado, e o Hamilton um pouquinho mais atrás em relação ao primeiro colocado. A diferença é de 1,11. E aí você vê como a Joe Gibbs está dominando a prova, né? O Jones é o primeiro, o Truex Jr. é o segundo, o Hamilton é o terceiro, o Kyle Busch é o 26º, todos da Joe Gibbs. A Joe Gibbs detonando aí em Pocono. E aí você vê o Hamilton, ó como o Hamilton tenta chegar no Truex Jr. O carro número 11, 137 voltas completadas de 160. Faltam 24 para acabar o circuito de Pocono. O Sorensen é o 33º, o McLeod 34º, o Reagan é o 36º neste exato momento. Vai pisando o Denny Hamlin, que assume a primeira posição de novo. E aí você vê, ó como ele passa, ó como ele passa o Jones, ó como ele passa, ó. Que ultrapassagem, ele estava mais pro lado de fora da pista, o Jones mais pro lado de dentro, e ele assume a primeira posição dele, Hamilton. Você vê o Jones um pouquinho mais atrás, está o Truex Jr. Esses são os 3 primeiros da prova. O Hamilton um pouquinho mais afastado deles, mas os dois, né, que disputam a segunda posição, estão muito colados. Primeiro Hamilton, segundo Jones, terceiro Truex Jr., quarto Harvick, quinto Keselowski, em sexto Larson e sétimo Dillon, em oitavo Byron, em nono Bowyer, em décimo o Buma. Esses são os 10 primeiros da prova. Como você pode ver aí, ó, Truex Jr. vai chegando no Jones. Truex Jr. vai chegando no Jones para tentar a segunda posição. O Jones é o segundo, Truex Jr. é o terceiro. Olha que briga legal pela segunda posição. Vai pisando o Jones. Truex Jr. passa na reta. Passa na reta o Truex Jr. E na curva ele complementa e fecha o Jones. Vai para cima do Hamilton e o Truex Jr. O Hamilton é o primeiro colocado, o Truex Jr. é o segundo. Faltando 15 voltas para acabar o circuito de Pocono, a corrida de Pocono. Tá aí o Truex Jr. Na relargada, o Denny Hamlin é o primeiro colocado. Denny Hamlin é o primeiro colocado, 157 voltas de 160, se mantém ainda na primeira colocação o Denny Hamlin. Mas os caras vão chegando nele, né? Os caras vão pressionando ele de qualquer jeito. O Soares é o 21º nesse exato momento, o Di Benedetto é o 25º, o LaJoie é o 27º, e aí a batida! E aí a batida!
Você vê aí com problemas no carro, Kurt Busch. Kurt Busch com problemas no carro. E aí o carro vai para o meio da pista, ele bate no McDowell. Ele bate no McDowell, Kurt Busch. Você viu que o Kurt Busch soltou detritos na pista na primeira batida, perdeu o controle do carro e foi para cima do McDowell. Atravessou a pista, tá aí imagens de dentro do carro do Kurt Busch. No detalhe para você, acabou batendo, tá desolado o Kurt Busch. E vamos para overtime, porque faltava muito pouco para a corrida acabar. Overtime é a prorrogação, para não acabar em bandeira amarela a corrida. Vamos ter a prorrogação. Tá aí o McDowell. No detalhe para você, o carro número 34. No detalhe, o carro 34 que foi pego pelo Kurt Busch. Kurt Busch acabou atravessando a pista e pegou ele. E aí, imagens de dentro do carro do Kurt Busch, que é irmão do Kyle Busch, né? Os dois que correm a NASCAR. E aí a gente vai ver nesta imagem recuperada exatamente o que aconteceu. Olha lá, ele perde o controle do carro porque ele foi tocado, né? E aí ele vai pro muro. Quem tocou nele foi o Stenhouse Jr. Ó, Stenhouse Jr. toca nele, ele perde o controle do carro. Aí ele acaba tocando no Stenhouse Jr. e bate no McDowell. Atravessa a pista, quase que o Cassio acabou se complicando, que é o carro 00 também. O Cassio quase que também foi tocado pelo Kurt Busch, mas conseguiu escapar. E aí o Kurt Busch vai para o muro, atravessa agora, porque ele também é tocado um pouquinho atrás pelo Stenhouse Jr. Olha lá. E aí ele perde completamente o controle do carro, bate no McDowell. Olha o Cassio, ó, atrás, ó. Quase que o Cassio é atingido, teve que diminuir a velocidade. E aí o Kurt Busch fica atravessado no meio da pista e o McDowell também vai para o muro, ó. Ele bate toda a frente do carro no muro. Esse carro número 34. De novo a gente vai ver a imagem do acidente, que foi impressionante, né? Ele acabou tocando no McDowell e quando atravessa a pista assim, é muito perigoso. O piloto também corre risco, porque se algum carro pega na parte do piloto, pode acontecer algo mais grave. E a gente vai ver, ó, imagens de dentro do carro do Kurt Busch. Olha lá, ele vai pro muro, o Bowyer tá ali do lado dele, e aí o Stenhouse Jr. toca nele atrás. Olha lá, ó como o Stenhouse Jr. toca atrás, ó, para tentar abrir espaço. O Stenhouse Jr. bate nele e aí ele vai pro meio da pista. E aí ele pega o McDowell e os dois acabam deixando a corrida na relargada. O Denny Hamlin é o líder. O Denny Hamlin é o líder, o Jones está na segunda posição. Overtime, estamos na prorrogação da NASCAR. E aí o Hamlin vai pisando, o Larson chega nele, hein? O Larson chega nele, um pouquinho mais atrás está o Jones. Agora o Jones passa o Larson, é o segundo colocado. O Larson de novo é o segundo. Agora o Jones volta a ser o segundo colocado, o carro número 20. Olha que disputa legal. Vai se distanciando o Hamlin, faltando 2 voltas para terminar a corrida de Pocono. Será que o Hamlin vai virar o recordista com 5 voltas? Tá aí o Hamlin, ó, vai pisando o Hamlin, vai se mantendo na primeira posição. O Wallace é o 21º, Stenhouse Jr. é o 22º, Soares é o 25º, LaJoie é o 26º, Kurt Busch é o 27º. O Kurt Busch que acabou batendo o carro agora nessas últimas voltas do último estágio da corrida. E agora vamos para a última volta. Tá aí o Hamlin, no detalhe para você, vai pisando o Hamlin. Estamos na volta final, pode vencer Pocono. O Hamlin vai pisando o Hamlin. O Hamlin vai se mantendo na primeira posição. Você vê o Jones na segunda posição, o Truex Jr. é o terceiro. Esses são os 3 primeiros. Consegue ainda manter uma boa distância o Hamlin do segundo colocado, hein? Consegue manter uma boa distância, o segundo colocado não encosta. Ele mantém a mesma distância desde essa relargada. Tá aí o Hamlin, no detalhe para você, vai pisando o carro número 11, vai vencer o Hamlin, a sua 5ª corrida em Pocono. Agora falta pouco, vai ganhar o Hamlin. São 3 curvas bem desproporcionais uma da outra nesse circuito de Pocono, e ele vai passando por todas, e ele vai conseguir, vai para a bandeirada final, vai receber a bandeirada, vai vencendo o Hamlin, vence o Hamlin, vence o Hamlin, é o primeiro colocado da corrida, comemora a equipe. 5ª vitória do Hamlin nesse circuito, 3ª vitória do Hamlin na temporada. Vai comemorando muito. O Jones ficou na segunda posição, como você pode ver aí. O Jones é o segundo colocado e vai pisando o Hamlin. E agora ele vai parando e faz o cavalo de pau. Faz o cavalo de pau para ser saudado
pela galera para receber o carinho do torcedor. Comemora muito o carro número 11, o Hamelin. Como você pode ver, ó, muitos cavalos de pau, quase, inclusive, que ele atropela o funcionário aí que sai correndo, olha lá, ó como ele quase atropelou o funcionário. E aí o Hamelin vence a corrida de Pocono. Parabéns, Hamelin, quinta vitória dele aqui. Agora ele sai do carro. Para receber o carinho. Agora ele vai sair do carro para receber o carinho do público. Denny Hamelin vence Pocono. Um circuito difícil, com 3 curvas bem diferentes. Uma diferente da outra, mas ele conseguiu vencer. Tá aí no detalhe para você o Denny Hamelin. Olha como ele se emociona e chora muito. O Denny Hamelin no carro. E aí ele sai para receber o carinho do público. Muito bem, você viu aí mais uma vitória do Denny Hamelin, a terceira dele na temporada. Aliás, Navarro, foi um show da equipe Joey Gibbs Racing. É verdade, Bibi. Ó, o Denny Hamelin, ele foi o líder, o Eric Jones o segundo e o Martin Truex Jr. o terceiro colocado. Então aí, portanto, os 3 pilotos da equipe, né, no lugar mais alto do pódio. E vale lembrar também que todos estavam usando o carro da Toyota, né? Domínio total da equipe, que usou uma tática diferente com o Denny Hamelin, que soube economizar bem o combustível para levar o carro até o fim da prova. Essa foi a 5ª vitória do Hamelin em Pocono, só que ele não ia para o lugar mais alto do pódio por lá fazia 9 anos. É verdade. Então é o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na tabela da NASCAR, né? Porque a contagem é regressiva para a fase de playoffs. Agora só faltam 3 corridas para terminar a temporada regulamentar. Tá aí na sua tela, ó. A liderança do Joey Logano, vem na sequência Kyle Busch, é o segundo, Kevin Harvick, o terceiro, o 4º lugar para o Denny Hamelin, Martin Truex Jr., o quinto, o Brad Keselowski, que está na 6ª posição, né? O Kurt Busch, o 7º, Elliott, o 8º, o Alex Bowman é o 11º, só que ele já venceu também e já se garantiu também nos playoffs. Classificação passada a limpo, o nosso NASCAR Show faz um pit stop bem rapidinho e na volta a gente vai mostrar um bate-papo quente, face to face, de 2 feras da NASCAR. Olha aí o Bubba Wallace e o Daniel Suárez. Eu conto essa história em instantes. Até mais! Pit Stop aqui é rápido de verdade, NASCAR Show está de volta. Ô, Bibi, conta um negócio pra mim. Eu fiquei curioso com aquele bate-papo quente entre o Bubba Wallace. Face to face. O que foi aquilo ali? Conta pra gente. Olha, Navarro, a gente já mostrou aqui no nosso NASCAR Show, né, que os pilotos não levam desaforo pra casa. Ali mesmo no pit stop que eles acertam as contas, e aí o Bubba Wallace e o Daniel Suárez discutiram algumas disputas da corrida, né, essa disputa bem acirrada, num clima que parecia que ia esquentar. Mas os dois foram se acertando e tudo acabou num bom bate-papo entre as 2 feras da NASCAR. Mas nem sempre costuma ser assim, a gente sabe que alguns perdem a cabeça. A gente já viu que às vezes o bicho pega de verdade, mas que bom que dessa vez ficou assim. Bibi, acabou. Hora de darmos tchau, como os Teletubbies.